Boa tarde, irmãos. Quero cumprimentar aqui a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar as nossas reflexões. Eu já mandei uma parte para os irmãos semana passada. Falei um pouco sobre o juízo de Deus sobre a terra, né? Usando o exemplo de Israel. E hoje eu quero pegar alguns textos e estudar com os irmãos. Eu pretendo fazer isso em partes, não pelo menos gravar aí alguns áudios de 20 minutos no máximo, 25. E quero fazer isso em partes então. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o governo soberano de Deus sobre a terra. Tem um autor que eu gosto muito e leio bastante, chamado James Packer. E ele escreveu um livro chamado O Conhecimento de Deus. E ele faz a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas. Ele diz assim: para que fomos criados? Daí ele responde: para conhecer a Deus. Qual deve ser o nosso objetivo na vida? Conhecer a Deus. O que é a vida eterna que Jesus nos dá? O conhecimento de Deus. Qual é a melhor coisa na vida? O conhecimento de Deus. O que o homem pode fazer para melhor agradar a Deus? Então daí ele diz: conhecê-lo o mais possível. Então, dando abertura a essas reflexões, então o propósito meu aqui é de pegar alguns textos bíblicos, interpretar esses textos juntamente com os irmãos, e o propósito é de nós conhecermos mais a Deus. Nesse período de quarentena que nós estamos, diante desse grande problema aí que está assolando o mundo de alguma forma, eu acredito que o coração do crente verdadeiro deseja cada vez mais conhecer a Deus, se aproximar de Deus, experimentar cada vez mais de Deus. E nós não podemos fugir da regra que a forma que nós temos para conhecer mais a Deus é por meio da sua palavra santa, a Bíblia Sagrada. Então, eu quero ler alguns textos com os irmãos e fazer interpretações desse texto. E com isso, o meu propósito é falar sobre o governo soberano de Deus, a soberania de Deus sobre esse mundo que Deus criou. Eu quero reforçar aquilo que já falei para os irmãos e tenho falado aqui ao longo do tempo, que esse mundo que nós vivemos é o mundo que Deus criou para a glória dele. Tudo que há neste mundo, tudo que há nos céus e na terra, nesse cosmo que Deus criou, pertence a Deus, está debaixo do poder de Deus e do controle soberano de Deus. Como eu falei, Deus não pede favor e Deus não pede licença. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele ordena, Ele intervém de acordo com a vontade dele, e não tem quem possa impedir Deus de fazer isso. Mas Deus faz isso porque Ele é dono de todas as coisas. Então eu quero pegar alguns textos, ler esses textos com os irmãos, interpretá-lo e meditar um pouco sobre a soberania de Deus, né, o governo soberano de Deus sobre a terra. Eu convido os irmãos que peguem as suas Bíblias, aqueles que têm Bíblia, né, que estão nos ouvindo também, pegue as suas Bíblias e vamos então ler alguns textos e vamos fazer algumas interpretações desses textos e ver como é que Deus exerce então o seu governo soberano sobre as pessoas, sobre os animais, sobre a terra, sobre os governantes e sobre a vida de todos que vivem nesse planeta, nesse cosmo, né, que Deus trouxe à existência pelo seu próprio poder. Então vamos ler alguns textos e vamos interpretá-los. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto aí, que eu convido os irmãos a abrirem, os ouvintes, está lá em Gênesis capítulo 14 e o verso 19. Gênesis 14 e o verso de número 19. Capítulo 14 de Gênesis e verso 19. Diz assim o texto: abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos.
Então veja que nós temos duas coisas aqui. Nós temos um sacerdote, os irmãos e ouvintes podem ver depois o verso 18, chamado Melquisedeque. Esse era um sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que Abraão vem da batalha que teve com os reis de Sodoma e Gomorra e de algumas cidades e estados que haviam ali, ele havia vencido, havia recuperado, restaurado novamente o seu sobrinho Ló. Então é dito que Abraão, então, esse sacerdote se apresenta a Abraão, e aí então ele diz para Abraão, bendito, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Então veja que esse sacerdote está dizendo o seguinte, que os céus e a terra pertencem a Deus. Deus é o possuidor na sua totalidade dos céus e da terra. Então, tudo que nós podemos ver e enxergar, que nós podemos tocar, tudo que há nos céus e tudo que há na terra pertence a Deus, segundo o que Melquisedeque está falando. Lembrando os irmãos que isso ficou registrado. Nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. O que a Bíblia fala, Deus fala. O que Deus fala, a Bíblia também fala. Ela é a palavra de Deus. Então essa revelação ficou registrada para nós, para nos ensinar que quem possui os céus e a terra é Deus. Agora, no versículo de número 20, diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. A pergunta aqui é, por que Abraão, quando foi buscar o seu sobrinho Ló, que estava preso lá pelos reis de Sodoma e Gomorra e daquelas cidades-estados que ali estavam, ele conseguiu resgatar não só Ló, como a sua família, como todos os bens que Ló tinha, como também os seus escravos, contra esses reis aqui que se levantaram ali para guerrear. A razão é simples, porque Deus havia entregado na mão de Abraão esses reis. Em outras palavras, dizendo o seguinte, que foi possível Abraão ganhar a batalha, foi possível Abraão conquistar, né, e trazer de novo o seu sobrinho com todos os seus bens e a sua família, porque Deus assim então permitiu. Deus assim então entregou esses reis nas mãos de Abraão. Por isso que foi possível Abraão vencer a guerra. Deus, na sua soberania, no seu poder, ele fez com que Abraão então entrasse ali e recuperasse os bens de Ló e a sua família e todos os seus servos, sem sofrer nenhum tipo de dano. Pelo contrário, ele conquistou tudo e trouxe de volta, porque Deus deu condições para ele. Então é para mostrar que Deus era soberano sobre a vida dos reis que estavam ali, que se juntaram para guerrear. E Abraão não precisou ter medo, porque Deus estava controlando o coração, a vida desses reis, de tal maneira que eles não puderam evitar que Abraão entrasse ali e tomasse e resgatasse novamente o seu sobrinho com tudo aquilo que ele tinha. Um outro texto que nós podemos ler está em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Convido a todos que me acompanhem ali. Êxodo 18. Aí no verso de número 11, diz assim, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Nós sabemos que no período de Moisés, a nação mais poderosa que tinha era os egípcios, a nação egípcia. Isso tanto economicamente, como culturalmente, como belicamente. O exército, né, dos egípcios era muito grande, muito forte, e de alguma forma as demais nações que estavam ao redor, elas tinham medo do Egito, e algumas até pagavam impostos, né, tributo ao rei do Egito, também para serem protegidos, né, mas pelo reconhecimento que aquela nação era muito poderosa. Seria, por exemplo, como se fosse hoje um tipo dos Estados Unidos, né, uma nação muito forte, muito poderosa, que dificilmente uma outra nação poderia ganhar a guerra contra os Estados Unidos. Então o Egito, naquele período, era uma nação muito poderosa, muito forte. Mas o que Deus faz? Deus tira o povo dele dali, da terra do Egito,
Antes disso, Deus envia suas pragas para o Egito, sobre o rio, sobre a plantação, sobre o gado, sobre a própria vida humana. Então Deus lança suas pragas para mostrar que Ele é o Deus único e verdadeiro. Ele é o Deus todo-poderoso, aquele Deus que governa, que reina sobre todas as nações. E que não há nação, pelo poder que ela tem, que ela possa impedir a ação de Deus, ou impedir Deus agir na vida daquela nação. Não, não tem como fazer isso. Então, o que o sogro de Moisés então diz aqui, né, no verso 11? Ele diz assim: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, por que o povo foi liberto? Ou por quem que foi liberto? Pelo poder de Deus. Então Deus ali manifestou o seu poder e a sua soberania, retirando o povo da terra do Egito, de modo que os egípcios não puderam fazer nada para evitar a ação de Deus na vida deles. Para mostrar que Deus é soberano. Deus é soberano sobre o império egípcio, sobre o seu rei, sobre os seus capitães, sobre cada indivíduo que vivia naquele período da nação egípcia, e além disso, soberano também sobre o seu povo, porque Deus libertou, resgatou, tirou esse povo pelo seu próprio poder e pela sua soberania. Então é importante nós entendermos, irmãos e ouvintes, que não existe nação tão poderosa que possa impedir Deus de agir, porque Deus é soberano, Deus reina absolutamente sobre esse mundo, Deus governa absolutamente sobre esse mundo e controla absolutamente o coração de cada indivíduo, de acordo com a vontade dele. Então o texto que nós lemos aqui demonstra aqui, ou dá um testemunho de alguém que observou isso e viu que Deus está reinando e governando sobre todas as coisas. Mas um outro texto que nos ajuda a ir um pouco mais à frente está lá em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, o verso 14, primeiro, deste livro. Então, Deuteronômio capítulo 10, o verso 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, o que Moisés está declarando aqui? Que os céus são do Senhor e que a terra também é do Senhor. Poderíamos parafrasear isso dizendo assim que todo o cosmo, todo o universo pertence a Deus. Os seres humanos, os animais, as plantas, os seres aquáticos, os astros que nós temos aí nesse grande céu que nós vemos, né? Então, os anjos que estão também nos céus diante de Deus, então tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. Então não há nada neste universo, como alguém já disse, não há um palmo neste universo que o Senhor Jesus não possa dizer que é meu. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. Então, isso nós vemos então que Deus é o possuidor de todas as coisas, e além de ser o possuidor de todas as coisas, é aquele que é soberano sobre todas as coisas, porque Ele trouxe tudo à existência. Então o texto que nós lemos aqui, Moisés declara isso, que eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Ainda no verso 17 desse capítulo aqui, no verso 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno contra alguém. Então veja bem, Ele é o Senhor de tudo, Criador dos céus e da terra, a Ele pertence os céus e pertence a terra e tudo que neles há, e Ele é soberano sobre todos os poderes que possa existir. Só lembrando uma coisa, que não existe poder abaixo de Deus que não foi criado por Deus. Nós sabemos que tem anjos que são poderosos, mas esses anjos poderosos não são mais poderosos do que Deus. E eles foram criados por Deus, são sustentados por Deus e capacitados por Deus. Então,
Mesmo os anjos mais fortes, eles pertencem a Deus, estão debaixo do poder e do domínio de Deus. Assim também são as autoridades desse mundo. Os presidentes, os reis, os governantes, os ditadores, todos eles estão debaixo do poder de Deus e debaixo do controle de Deus. E fazendo aquilo de acordo, ou fazendo a vontade de Deus. Da maneira que Deus inclina o coração deles, eles vão obedecer à vontade de Deus. Para mostrar que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Não há ninguém que esteja fora desse domínio de Deus. Deus governa e domina sobre todas as coisas. É bem verdade, irmãos e ouvintes, que quando nós tratamos, né, do ser de Deus, da pessoa de Deus, nós não conseguimos explicar tudo, até porque explicar Deus, somente Deus pode fazer isso. Nós somos seres limitados e temos que reconhecer isso. Por isso que quando nós nos aproximamos da Bíblia, do estudo de Deus, nós temos que ir com humildade, porque nós não somos detentores de um conhecimento que explique Deus. Não, não é assim. Nós explicamos Deus a partir das revelações que Deus nos deu. E essa revelação está nas Escrituras Sagradas. Então, conforme Deus se deu a conhecer nas Escrituras, é que nós também podemos conhecer a Deus. Mas o que é revelado para nós é que esse Deus, ele comanda, ele dirige e ele domina sobre todas as coisas. Então, aqui o que Moisés nos deixa registrado é que ele reina sobre todos os reis da terra. Sobre todos os reis da terra. Mais um livro para nós, mais um versículo aqui para nós pensarmos, está lá no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. No capítulo de número 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Nos versos 11 e verso 12, diz assim, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12, diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominaste sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Então veja que a declaração aqui de Davi é essa, que a Deus pertence o poder, a Deus pertence a honra, a Deus pertence a vitória, a Deus pertence a majestade. Por quê? Porque tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. E tudo vem das mãos de Deus. É Deus quem exalta, é Deus quem abate. E Davi reconheceu isso. Que a vitória que ele teve nas suas guerras, nas suas batalhas, não veio porque Davi era um homem muito inteligente, ou era muito forte. Não, veio porque Deus estava batalhando junto com Davi e entregando nas mãos de Davi os seus inimigos. Então essas declarações bíblicas nos ajudam a entender e nos faz compreender quem Deus é. É Deus revelando a nós, mostrando para nós quem Ele é. Que Ele é um Deus grande, poderoso, que domina sobre todas as coisas. Eu vou fazer uma pausa agora, interromper um pouquinho esse vídeo, e vou depois começar no outro vídeo. Como eu falei, eu quero gravar vídeos curtos, né? Então eu farei uma pausa agora e vou voltar logo trazendo mais informações, mais textos bíblicos para nós meditarmos sobre a pessoa de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos nesse momento, que Deus fortaleça e encoraje o coração dos irmãos e ouvintes. Recomendo que voltem a ler esses textos que eu estou indicando aí, porque eles nos revelam quem é Deus e o que Deus tem feito nesse mundo que Ele criou. Então Deus abençoe e nós vamos depois voltar com mais textos para nós pensarmos sobre eles. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos e amém.